Fala galerinha, aqui é o professor Breno Costa de Biologia da rede CEPBook e eu tô aqui hoje para te dar uma dica de uma possível questão que possa aparecer na nossa prova do Enem agora em novembro, que é um assunto que volta e meia aparece, que é uma grande área da biologia chamada biotecnologia, que pode cair questões de transgênico, questões, por exemplo, de clonagem, questões de vacinação e especificamente hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transgênico. Então tenta acompanhar aqui o quadrinho que o senhor preparou para ti, olha só. Aqui, pessoal, nós vamos ter uma questão clássica de transgênico que poderia aparecer na prova. Nada impede que a prova te cobre um transgênico animal, mas normalmente os modelos de transgênicos são modelos vegetais. Vamos tentar acompanhar? Aqui, por exemplo, ó, a gente vai ter uma espiga de milho da espécie A, tá? Essa espiga de milho da espécie A tem 20 centímetros de comprimento. Mas a gente não quer uma espiga com 20 centímetros. Nós queremos uma espiga com 40 centímetros, que, por exemplo, faz com que a espiga cresça mais, produza mais grãos, e pra gente isso é melhor. Então vamos analisar. Ó. Eu tenho a espécie A que produz uma espiga com 20 centímetros e tem lá um gene que faz com que ela cresça bem em ambientes secos, tá? Entenderam? Espécie A, 20 centímetros, cresce bem em ambiente seco. Mas eu quero uma de 40 centímetros que também cresce bem em ambiente seco. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar a espiga da espécie A, vou extrair um gene que eu tenho interesse. Por exemplo, o gene que faz ela crescer mais. O que eu vou precisar para isso, senhor? Para a extração de um determinado gene de interesse, eu vou precisar de um grupo de enziminhas que eu chamo de enzimas de restrição. Essas enzimas de restrição vão cortar o DNA que eu tenho interesse numa determinada região. Aí eu cortei o DNA na determinada região que eu quero, extraí o gene que eu tenho interesse da espécie A, pego esse gene de interesse e insiro ele num vetor, num veículo, que normalmente é um vírus. Lembra do bacteriófago, lá um vírus bem comum, ou o T4, né? Então eu faço isso, extraí o gene de interesse, joguei esse gene dentro do vírus. O vírus nada mais vai ser do que um vetor, de um veículo. É ele que leva o gene que eu tenho interesse para a nova espécie. Aí acontece isso, ó. O meu bacteriófago, vírus, que é um vetor, né, ou um veículo, vai pegar o gene, por exemplo, que aqui eu batizei de gene agazão, que faz a espiga crescer mais, e leva ele para o novo indivíduo. Chegando lá, esse gene que veio da espécie A será incorporado ao DNA da espécie B. Tá, senhor? A partir daí tá feito o meu transgênico. Não, lembra que eu tenho que transmitir essa nova característica, né, para as próximas linhagens. Então, ó, esse DNA que eu trouxe da espécie A será incorporado ao DNA da espécie B, através de uma técnica que a gente fala técnica do DNA recombinante. Lembra do filme Homem-Aranha, que quando ele era picado, vinha lá o DNA da aranha e se grudava no DNA dele? É mais ou menos isso que ocorre aqui. Aí, depois de ter incorporado o gene que eu tinha interesse da espécie A na espécie B, eu vou precisar passar por todos aqueles processinhos de DNA. Lembra quais são os processinhos de DNA? Eu botei aqui uma colinha pra gente, ó. Lembra o DNA faz uma cópia dele mesmo dentro do núcleo, o processo 1, que a gente chama de duplicação ou replicação. Então o DNA faz uma cópia dele mesmo quando a célula vai se dividir, né? Feito isso, eu tenho o processo 2, que é a transformação do DNA num RNA mensageiro, que também ocorre dentro do núcleo, e esse processo 2 eu vou chamar de transcrição. Por fim, lá no citoplasma eu vou ter o RNA mensageiro sendo lido, né, com o auxílio do ribossomo, lembra aquela organela que sintetiza proteínas, mais o RNA transportador, fazendo o processo 3, que eu chamo de tradução. No final da tradução, eu vou ter aquele meu polipeptídeo, eu vou ter aquela minha proteína, ou, nesse nosso novo caso aqui, eu vou ter a minha espiga de milho de 40 centímetros. É só assim que eu tenho um transgênico. Não basta eu transferir um gene e esse gene se incorporar. Eu tenho que ter todos os processos de DNA ocorrendo. Tranquilo? Então, se caísse uma questão de transgênico vegetal, a gente estaria bem amparado. Mas também pode cair a parte da transgenia humana. Lembra do gene da insulina? Algumas pessoas têm dificuldade na produção de insulina, né, desse hormônio que é tão importante pra gente, e desenvolvem lá ou nascem com a diabetes. Como que poderia aparecer uma questão de insulina no teu Enem? Olha só, eu vou ter uma bactéria, lembrando que a bactéria é um procarionte, portanto ela vai possuir um DNA bacteriano circular e algumas pequenas cópias do DNA dela
que a gente chama de DNA plasmidial, né? Na aula de antibióticos, por exemplo, a gente fala bastante de plasmídio, que ele confere resistência a alguns antibióticos. Mas nesse caso, o que a gente tem que pensar? Eu vou extrair o gene que produz a insulina na espécie humana, vou codificá-lo, mesma coisa, pego enzimas de restrição, corto na onde eu tenho o gene da insulina, pego, retiro, extraio esse gene e insiro ele dentro da bactéria. Aí o que acontece? A bactéria vai passar lá pela reprodução, pelos seus processos de divisão, e em pouco tempo eu vou ter muitas bactérias com o gene da produção de insulina no seu DNA recombinante, no seu DNA plasmidial. Então eu vou ter bactérias produtoras de insulina que pode ser usada em pessoas com diabetes, por exemplo, que precisam introduzir insulina. Então olha só, fica ligado que pode cair duas coisas de transgênico na tua prova. Ou a parte vegetal, para falar, por exemplo, do aumento do número de grãos na produção de soja, de trigo, de milho, né? Lembrando que milho e soja a gente tem transgênico, mas pode também cair a parte humana perguntando alguma coisa de insulina. Então fica ligado, qualquer dúvida, acompanha as nossas aulinhas e até mais, pessoal!